Muito obrigada, boa noite a todas e todos. O tema sobre o qual eu tratarei é extremamente significativo, sobretudo nesse mês de março, que é dedicado à mulher, pois eu falarei sobre a integração feminina nas Forças Armadas e o papel da justiça militar diante dessa nova realidade, a realidade de mulheres hoje serem militares e estarem cada vez mais numerosas na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. E eu inicio pontuando que a evolução histórica sobre a participação das mulheres nas Forças Armadas, ela sofreu no início da década de 70 do século XX uma profunda transformação, antecedida pela participação feminina na economia formal durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, pela adoção de um novo modelo de participação social e de políticas públicas, pela inserção feminina no mercado de trabalho e pela pressão democrática em favor da equidade de gênero, restaram alterados os arquétipos militares. Efetivamente, no âmbito dos tratados e acordos internacionais, inexistiam dúvidas sobre a possibilidade do ingresso feminino em todas as funções militares, inclusive a de combate, tal como previsto na Carta das Nações Unidas em 1945, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1948 e na Convenção sobre os Direitos Políticos das Mulheres das Nações Unidas de 1953. E para corroborá-las, havia também os protocolos adicionais de junho de 1977, as convenções de Genebra, que foram firmadas em 1949, e que estatuíam, e ainda estatuem, nos seus artigos 43 e 44 do primeiro protocolo, terem as mulheres acesso ao estatuto de combatente, podendo, inclusive, portar armas. Né? Porém, para dar eficácia às normatividades externas, as legislações nacionais necessitam e devem concretizá-las. E a questão dialoga, portanto, com as políticas públicas de gênero adotadas pelos Estados nacionais e não com critérios de expertise ou de competência bélica, porquanto não são as positividades domésticas que entrincheiram, aliás, melhor dizendo, porquanto são as positividades domésticas e não as estrangeiras e não as internacionais, não é, que entrincheiram a mulher militar em postos secundários, experiência que diferenciou a Rússia dos Estados Unidos na Segunda Grande Guerra, o Vietnã, que contou em sua luta com a participação feminina na missão do Infante, e também, né, por exemplo, as mulheres curdas que lutaram contra o ISIS durante a ocupação, não é, na Turquia. Então, todas elas foram desempenhadas com maestria, o que significa que a mulher pode exercer qualquer papel dentro das Forças Armadas. A abertura das Forças Armadas às mulheres se deveu a uma conjunção de acontecimentos históricos. A crise de recrutamento, vivenciada pelos principais exércitos do mundo, a supressão da conscrição obrigatória em vários países, a remuneração dos soldos sempre baixos, foram condicionantes que levaram à adoção da política do open door, né, que, longe de ter sido desinteressada, nasceu efetivamente da necessidade do aparelhamento de recursos humanos para salvaguardar a soberania dos Estados. E mais, a integração feminina aconteceu, no geral, em contextos de carência de efetivos, pela necessidade de alargar a base social de recrutamento e libertar, entre aspas, os homens para a primeira linha. Né? As mulheres constituíram uma reserva de força laboral que as Forças Armadas tiveram de mobilizar para enfrentar a ausência de pessoal qualificado no mercado de trabalho. E este foi especificamente o caso dos Estados Unidos, onde o fim da conscrição obrigatória, ou seja, do serviço do alistamento militar obrigatório, e a constituição de uma força exclusivamente voluntária suscitou preocupações relativamente à capacidade de atingir os objetivos do recrutamento. Abrir as fileiras às mulheres representou, portanto, um aumento de recursos disponíveis e também a possibilidade de recrutar pessoal qualificado com menores custos. O fato é que, desde a Revolução Industrial, o serviço militar funcionou e funciona até os dias de hoje
né, como um relevante fator de inclusão na comunidade política, emergindo como marca de cidadania e esta como uma marca da democracia. Impedidas de participar da construção da estatalidade, as mulheres foram negadas a conscrição e o sufrágio, uma reveladora da forma assimétrica de como os homens se adiantaram historicamente na obtenção do status de cidadão. Atualmente, a despeito da crescente equalização estatutária entre os gêneros, acentuada pela intervenção externa de tribunais nacionais e supranacionais que impõem a não discriminação, o certo é que em quase todos os países nos quais as mulheres participam militarmente, é vedado a elas o pleno acesso a um conjunto de posições e de especialidades, como no Brasil, por exemplo. Né? E tais restrições retratam as enormes desigualdades que confinam a presença feminina na caserna, excluídas que são dos núcleos centrais que constituem a essência do espírito militar. Nem sempre apreciadas e muitas vezes objeto de resistência explícita, a dinâmica sociológica que confronta as mulheres são as políticas oficiais versus as práticas informais, os discursos dominantes e as identidades hegemônicas versus os discursos marginais e as identidades dependentes. Confrontam-as, sobretudo, a ausência de um olhar institucional acerca da diversidade que impõe o dualismo nas relações de gênero. E a sequela explicita e potencializa as clivagens de poder, oportunidades e escolhas possíveis em desfavor das mulheres. A instituição castrense, durante séculos e ainda hoje, representa um referencial de masculinidade. E, nesse sentido, a cultura militar não só se estrutura em modelos cognitivos de gênero, como confere e define identidades sexuais. Tradicionalmente, o serviço militar, sobretudo na modalidade da conscrição obrigatória, do alistamento obrigatório, funcionou e funciona como um rito de passagem para a idade adulta dos homens e também como uma marca de diferenciação entre o masculino e o feminino. A equação do homem guerreiro, ela é operacionalizada por meio de parâmetros físicos, onde o ideal de virilidade assume uma enorme relevância. O fato da guerra ter contado quase que exclusivamente com homens é evidência empírica dessa ligação. O mundo do soldado é caracterizado por estereótipos de masculinidade projetados como medida de competência, armadura de luta e protótipo de heroísmo. Consequentemente, a dificuldade de conciliação entre as pertenças definidoras dos papéis adequados entre seres humanos compromete a integração feminina em todas as forças singulares. E argumentos desqualificadores articulam com os aspectos anatômicos e psicológicos da mulher e têm sido comumente utilizados para acentuar falsas incapacidades femininas, a exemplo da pouca força física, da gravidez, da emoção exacerbada, dentre outros que eu poderia nomear. Não é? Mas há outras objeções também, que reforçam a marginalização e a exclusão feminina de determinados postos e funções, em especial a de combatente, tais como a acentuada mobilidade geográfica, que os militares são submetidos, a separação periódica da família, em virtude dos treinos, exercícios ou embarques, a instabilidade de horários, a possível residência no estrangeiro, ou mesmo o risco de ferimento ou de morte, a colidirem com as solicitações da vida familiar impostas às mulheres, que tornariam, em tese, mais complexa e conflituosa a arbitragem entre os sexos. Mas, sem embargo, soluções equilibradas e realistas podem e poderiam ser implementadas e poriam em terra todas essas colocações estigmatizantes, como, por exemplo, fez o exército israelense, que adotou horários personalizados para as mulheres casadas, contanto que o rendimento fosse afetado.
No tocante à participação em manobras e exercícios, poder-se adaptá-los à capacidade física e anatômica da mulher. Né? Estágios de reciclagem periódicos ou de formação acelerada nos cursos de carreira contornariam o retardo oriundo das ausências forçadas, como a gravidez e a licença-maternidade. Ora, todos nós sabemos que a evolução das técnicas de guerra, as suas formas tecnológicas, o terrorismo nas suas variadas versões, dentre outros flagelos que assolam a humanidade, impõem a participação de homens e de mulheres no esforço conjunto da nação. Se as mulheres forem excluídas a priori do combate, isso significa o desaparecimento de um soldado virtual para cada posto por elas ocupado. A questão deve centrar-se, então, na aptidão e na capacidade. É errôneo supor que as operações militares funcionam hoje com base nos modelos atávicos de luta. Atualmente, a gestão da violência legítima conta com técnicas burocrático-racionais de organização. As guerras odiernas são híbridas e não de trincheiras. E, nesse contexto, o delineamento da absoluta integração militar feminina nas Forças Armadas aponta para 5 vetores políticos que me parecem fundamentais. O primeiro, a qualidade da liderança e a adequada preparação dos comandantes para gerir a alteridade. O segundo, os equipamentos e processos de trabalho ajustados, entre aspas, às suas novas utilizadoras, as mulheres, como a adaptação ergonômica do armamento e do material bélico, uma medida surpreendentemente simples e muito bem sucedida, como aconteceu na Holanda. O terceiro, a conciliação entre a família e a profissão, pois não se pode condenar a mulher militar à infertilidade e ao celibato para que ela galgue postos e patentes, e por isso as Forças Armadas não podem ignorar a peculiar condição feminina. O quarto vetor, a convivência e as relações intersexo, de fundamental relevo, porque as condutas designadas como impróprias ou criminosas, exemplo do assédio sexual e das violações, representam problemas concretos. Então, além da punição judicial rigorosa, que é bastante óbvia, né, faria todo sentido a criação de canais de comunicação com a garantia de confidencialidade, onde as vítimas ameaçadas e discriminadas fizessem chegar aos comandos tais abusos antes deles serem perpetrados e com o fito de se tentar evitá-los. E o último e quinto vetor aponta para a criação de programas de monitorização e acompanhamento de práticas de recrutamento para a colocação e progressão da mulher na carreira das armas. Indiscutivelmente, o soldado moderno não é mais um mero aplicador da violência. O seu papel se transmutou neste novo milênio. A cultura militar não pode, e até vejo eu que não tem, ignorado a existência de segmentos diferenciados, marcados por formas de pertencimento e de adstrição de identidade legítimas e que estão revestidas de fundamentalidade na nossa carta política. As mulheres, elas não minam a disciplina, a coesão e o moral da tropa, muito pelo contrário. Elas trabalham eficiente e eficazmente em conjunto. E, para além disso, a diversidade de perfis humanos na carreira das armas, ela é proveitosa e enriquecedora, porque se, por um lado, altera comportamentos tradicionais e coloca novos desafios à formação do soldado profissional, por outro, preserva o ethos da instituição castrense, cuja missão cívica e institucional é moldar seres humanos e prepará-los para defender a pátria, um dever de todos os cidadãos indistintamente. No Brasil, ainda existe o acesso pleno das mulheres nas Forças Armadas, porque o Exército não as aceita como combatentes. Hoje, nós sabemos que houve uma reestruturação que possibilitou, por meio da Lei 12.705 de 2012, o ingresso feminino na Academia Militar das Agulhas Negras em 2017, na AMAN. Sem dúvida alguma, foi uma vitória.
Mas as mulheres ainda não podem incorporar-se à artilharia, à infantaria, à cavalaria, a comunicações e à engenharia, precisamente as armas de combate. Elas podem ingressar apenas no serviço de intendência e no material bélico, sendo que apenas essa última arma, o material bélico, né, é que propicia o acesso ao generalato do último posto e patente, ou seja, ao generalato de 4 estrelas, ao generalato de exército. Com isso, as mulheres ficam alijadas de ascenderem, né, como ministras do Superior Tribunal Militar, porque a dicção constitucional exige que seja do último posto e patente do oficialato, e também ficam alijadas do alto comando, das decisões fundamentais do alto comando, que é bastante ruim, né, para elas, para todas nós, de uma forma geral. Na Marinha e na Aeronáutica, essa subtração não existe. Mas vejam, somente em 2018 restou autorizado o ingresso feminino na escola naval. Depois de cursá-la, as mulheres poderão optar pela armada ou pelos fuzileiros navais, antes proibida, e eventualmente serem promovidas a almirante de esquadra, que é o último posto do oficialato. E na aeronáutica, desde 2004, a mulher pode ingressar na aviação e ser promovida à patente de tenente brigadeiro do ar. Mas eu ressalto, né, que se essas promoções eventualmente ocorrerem, conforme meus próprios colegas do tribunal já me sinalizaram, elas serão daqui a 20 ou 30 anos. Então, vejam só, ainda levará décadas. Né? A indagação que paira no ar no tocante à questão das mulheres serem vedadas, né, às armas de combate é sobre qual prisma, não sobre qual prisma, de uma forma geral, né, se funda o paradoxo da primazia do androcentrismo para essas armas, né, para essas funções fins do exército. Por que as mulheres seriam combatentes menos valorosas do que os homens, se passarão por todo um processo de admissão e de treinamento que as aprovará ou não para o desempenho da missão? A mulher, entendo eu, não pode ser eliminada nem simbólica e nem legalmente do seu direito cívico de plena integração nas Forças Armadas. E a sua exclusão das armas de combate no Exército Brasileiro, que ademais são, como eu falei, as que possibilitam a ascensão ao generalato full, ao generalato de 4 estrelas, não tem apenas o condão de estigmatizá-las e de erigi-las a cidadãs de segunda classe. Ela desafia o próprio conceito de cidadania ao impedir a sua instituição e integração plena numa instituição pública de acesso meritório destinada à salvaguarda da pátria e dos poderes constitucionais, pura e simplesmente devido à sua condição de gênero. E diante desse cenário, a atuação da Justiça Militar da União, ela se descortina relevantíssima, uma vez que, se por um lado ela pode assentar na sua jurisprudência entendimentos que prestigiem a isonomia entre os gêneros humanos e, consequentemente, contribuir para a promoção de novas mentalidades, de novos valores no seio social, nomeadamente na instituição castrense, por outro, nós, como magistrados, podemos punir com rigor agravos perpetrados contra o sexo feminino, como um assédio sexual e moral, né? Os estupros e as suas tentativas, a violação ao recato, dentre outros crimes que, infelizmente, estão se intensificando cada vez mais desde a integração feminina nas Forças Armadas. Eu estou segura de que o aplicador da norma, no caso concreto, deve conduzir-se sempre de modo a não criar ou não aumentar as dessemelhanças arbitrárias e o cerceamento dos direitos inerentes à segurança da mulher. E nesse contexto, e já caminhando para a conclusão, eu digo que a historicidade do movimento feminista descortinou uma cinesia libertária contra a subalternidade das mulheres, dando origem às múltiplas posições político-doutrinais acerca da necessidade de edificação de uma nova ordem
concretada pela materialização da isonomia positivada nos ordenamentos normativos como um imperativo cívico do ethos comunitário. Não basta que essa isonomia seja apenas formal, é preciso que ela também seja material. E é precisamente nesse norte que caminham as interlocuções do milênio que prescrutam as individualidades e as subjetividades. Não é fácil, eu reconheço, por se estar a lidar com os impasses que marcam as concepções androcêntricas, que são milenares, e a polarização das diferenças. Feminizar o cógito judicial em prol de uma cultura filógena contextualiza a ideia da justiça universal, que recorre tanto à hermenêutica do direito quanto à negação jusfilosófica de uma forma de pensar e de pensar-se partindo da hierarquização sexual, mormente da hegemonia masculina sobre as estruturas societárias. É, antes de mais, uma visão transformadora do mundo. Nós, mulheres e homens deste milênio, estamos diante de uma luta emancipatória longe de terminar, seja pela afirmação da distinção positiva das mulheres em relação aos homens, e seja pela teoria dos gêneros. E aqui eu não estou apenas a me referir à mulher binária e cisgênero, eu também estou a me referir, né, às mulheres trans e às demais formas de orientação sexual humana, que são diversas. Né? E tal como colocado, apesar do sexo representar um marcador biológico significativo, é fundamental diferenciá-lo do conceito de gênero, na medida em que o segundo resulta de um construto social, de uma concepção do que é masculino ou feminino não universal, variável em função da sociedade na qual se vive e cujos valores têm a ver com a criação e com a educação. A nós, magistrados e magistradas, cabe desafiar imposturas e espicaçar estereótipos. Mais do que isso, nós temos o compromisso de encetar rupturas ao patriarcalismo e conjecturar com um novo constitucionalismo, o constitucionalismo humanista, cujo objetivo central é reformular paradigmas carcomidos pelo tempo e celebrar a multiculturalidade e a diversidade com vista a restaurar dignidades violadas em favor da prevalência do respeito à diferença e da reconstrução das representações coletivas. Sem dúvida, perspectivar o olhar de gênero em toda a sua alteridade se tornou irreversível, mas muito ainda há que ser feito. E cabe aos Estados nacionais, e eu falo aqui do Brasil em particular, adotar políticas afirmativas, uma vez que a principiologia da nossa Lei Maior de 88 reconhecer como paradigma de equidade a equiparação jurídica de segmentos populacionais estigmatizados pelo paradoxo corpos dominantes versus corpos dominados. Afinal, a conservação assecuratória do funcionamento saudável do contrato social, do qual todos são partícipes, não suporta maiores delongas. Ao impulsionarmos a cidadania e desconstruirmos o padrão heteronormativo para dar espaço a novas identidades, seus modos de ser e de viver, numa fusão de horizontes que une, fragmentando, nós construiremos a história. E a pergunta formulada por Nietzsche de como nos tornamos o que somos já foi respondida. Agora nos resta destruirmos simulacros e erigirmos o nosso destino como protagonistas da história nesse processo de libertação. Muito obrigada a todos.